Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura começa dizendo: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. A primeira leitura termina dizendo: todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Irmãos e irmãs, o início desta leitura e o final desta leitura mostram-nos, para a celebração de Pentecostes, a condição necessária para a vinda do Espírito Santo e a consequência da vinda do Espírito Santo. Qual é a condição necessária para que o Espírito venha? Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. É preciso estar em comunhão, é preciso estar em união para que o Espírito Santo venha. E era isto que estava acontecendo naqueles dias em Jerusalém, conforme nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos estavam reunidos com Maria e os outros discípulos em oração. Estavam unidos, estavam reunidos, estavam em oração. E assim, enquanto eles estavam unidos e em oração, desceu o Espírito Santo sobre eles. Veio, como nos diz a leitura primeira, então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Cada um deles recebeu o Espírito Santo de Deus, porque cada um estava unido como comunidade, como igreja, vivendo a comunhão, vivendo a união, estando em oração. É a condição para a vinda do Espírito Santo. A igreja reunida, a igreja em oração. Igreja que, a partir daquele dia, da vinda primeira do Espírito Santo em Pentecostes, nunca mais deixou de estar unida e de estar em oração. Por isso, a partir daquele dia, nunca mais o Espírito Santo deixou de ser derramado sobre a igreja, conforme foi cantado na sequência pela nossa irmã Dorinha, na última estrofe desta sequência, na penúltima vai dizer: dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. A igreja espera, a igreja deseja, a igreja suplica, a igreja recebe este Espírito Santo enviado do Pai por Jesus Cristo, conforme a promessa do Senhor que nós ouvimos e vemos escutando nestes últimos dias na liturgia. Quando eu voltar para o Pai, do Pai eu vos enviarei o Espírito Santo. É preciso, irmãos e irmãs, portanto, para receber o Espírito Santo, estar em comunhão com a igreja, estar em oração com a igreja. Ninguém recebe o Espírito Santo ficando sozinho, ficando isolado,
fora da comunidade. E isto foi deixado bem claro pelo Senhor, já desde o primeiro dia de sua ressurreição, quando ele apareceu aos discípulos. Todos se recordam que na primeira aparição do ressuscitado aos discípulos, Tomé não estava junto com eles. Cristo não apareceu para Tomé individualmente, pessoalmente. Cristo apareceu para Tomé quando ele, 8 dias depois, estava com os outros discípulos reunidos. E aí, Pedro, Tomé, junto com a comunidade reunida, ele então tem a aparição do Senhor. A aparição do Senhor que inclusive mostra-nos uma repreensão de Jesus feita a Tomé, porque ele não acreditou na comunidade. Pois todos tinham dito a Tomé que o Senhor havia ressuscitado, e Tomé colocou como desafio: se eu não ver a marca dos pregos, se eu não vir as marcas em suas mãos, eu não acreditarei. Tomé tem a aparição do ressuscitado, mas o ressuscitado somente aparece quando Tomé está reunido com os outros apóstolos. Aqui, de igual forma, o Espírito Santo, ele vem sobre os discípulos reunidos em oração. E aqui é importante também perceber a presença de Maria, que estava reunido com os discípulos em oração. A presença de Maria, ela que já tinha recebido o Espírito Santo, cuja sombra tinha vindo sobre ela, conforme a promessa e a palavra do anjo Gabriel: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Aqui Maria está presente como igreja, como mãe da comunidade, orando, suplicando e pedindo o Espírito Santo. O Espírito Santo vem quando Maria também está presente, quando Maria também intercede, quando Maria também suplica, porque ela é a mãe da igreja, é a mãe dos discípulos, é a mãe daqueles que seguem o Mestre Jesus. Portanto, é também condição para a vinda do Espírito Santo a presença de Maria. O Espírito Santo não vem para quem não respeita, para quem não honra a pessoa que deu a vida ao Filho de Deus. A pessoa que deu a vida ao Filho de Deus deve ser honrada e deve ser respeitada, para que o Espírito Santo possa vir, possa ser doado àquela comunidade, àquela igreja, pois aquela comunidade e aquela igreja foi formada graças ao Senhor Jesus, que se encarnou graças ao sim da Virgem Maria. A presença de Maria é, portanto, também necessária para a vinda do Espírito Santo. Maria está unida em oração, está unida em comunhão com toda a igreja que naquele dia em Jerusalém suplicava e esperava a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e a leitura mostra-nos no seu final qual é o resultado, qual é a consequência da vinda do Espírito Santo. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. É aquilo que dizem as pessoas vindas dos diversos lugares próximas de Jerusalém, conforme os Atos dos Apóstolos nos faz perceber
que ali, naquele dia, estavam pessoas de diversos lugares. Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. A consequência do recebimento do Espírito Santo é o anúncio das maravilhas de Deus nas diversas línguas. Não se tem agora uma única língua a anunciar as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus são anunciadas em todas as línguas com a vinda do Espírito Santo. É por isso que hoje também a igreja está presente em todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações, em todos os povos, em todas as línguas, a igreja está presente, presente gerando comunhão, presente em oração, e é justamente, meus irmãos e irmãs, isto que significa o termo católica. Católica significa que está em toda parte, e estando em toda parte, professa uma única fé. É a igreja católica, que significa presente em todos os povos, presente em todas as línguas, presente em todas as nações. E a igreja católica, presente em todos os povos, línguas e nações, é ela quem continua no tempo a anunciar e a proclamar as maravilhas de Deus em todas as línguas, para todos os povos e para todas as nações, confirmando assim a promessa e o envio que Jesus deixou para os seus discípulos. Ide anunciai o Evangelho a todos os povos, para que em todos os povos as maravilhas de Deus sejam anunciadas. Como é bonito, irmãos e irmãs, quando nós, acompanhando, por exemplo, uma transmissão de uma Santa Missa da Basílica de São Pedro no Vaticano, a gente escuta ali as diversas vozes serem usadas. Muitas vezes é uma voz, é uma língua para a primeira leitura, uma outra língua para o Salmo, uma outra língua para a segunda leitura, uma outra língua para o Evangelho e uma outra língua, muitas vezes, na qual é presidida a Santa Missa. É a catolicidade, a igreja que é católica e que, sendo católica, é universal, pois está em todos os povos, e todos os povos, a partir da igreja católica, escutam, assim como se escutava em Jerusalém naquele dia, as maravilhas de Deus serem anunciadas, serem proclamadas. Estamos aqui hoje com a nossa língua, a partir da nossa língua, o português, escutando a palavra de Deus, proclamando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. Portanto, nós aqui também anunciamos as maravilhas de Deus, para que todos aqueles que falam português, que entendem português e que compreendem português, possam compreender, escutar e também anunciar as maravilhas de Deus. Esta é, meus irmãos e irmãs, a consequência da vinda do Espírito Santo. As maravilhas de Deus
anunciada em todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações. Por isso que escutamos no livro do Apocalipse, na aparição que tem São João: vi uma imensa multidão de todos os povos, de todas as línguas e de todas as raças que estavam diante do Cordeiro. É a Igreja Católica que está presente em todos os povos e que converteu e que fez discípulos de Jesus Cristo, pessoas de todos os povos, pessoas de todas as línguas, pessoas de todas as nações, pessoas de todas as condições. Assim, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que Ele continue derramando o Espírito Santo sobre nós, a sua igreja, para que continuemos no mundo anunciando as maravilhas de Deus. Lembremos, recebemos o Espírito Santo para anunciar as maravilhas de Deus. Não recebemos o Espírito Santo para reclamar o dia todo daquilo que acontece. Recebemos o Espírito Santo para anunciar as maravilhas de Deus, para louvar a Deus com a nossa boca e com a nossa língua, para proclamar o senhorio de Jesus Cristo, como nos diz São Paulo na segunda leitura da Santa Missa de hoje. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. E nós recebemos, desde o dia do nosso batismo, o Espírito Santo, para proclamar o senhorio de Jesus Cristo em nossa vida, para proclamar e anunciar as maravilhas de Deus. Que o Senhor nos conceda a graça, como igreja e como discípulos, de, inspirados e iluminados pelo Espírito Santo, proclamarmos as maravilhas de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, na condição para receber o Espírito Santo, que nos é mostrada nesta leitura, e na consequência de receber o Espírito Santo, que também no final desta leitura nos é mostrada. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Meditemos sobre isto que nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos.